porque a Bíblia merece todo o crédito. Pela sua unidade e coerência interna, pelo testemunho histórico e profético e pelo impacto que exerce sobre as vidas humanas, transformando-as, é a Bíblia merecedora de toda credibilidade. Foi escrita num período de 1500 anos por mais de 40 homens, dentre os quais nem todos se conheceram face a face, que produziram seus escritos em lugares e épocas diferentes por pessoas inspiradas, as quais, vivendo em épocas diferentes, seus escritos apontam em uma única direção, indicando seguirem uma única fonte de inspiração, o Espírito Santo, não perdendo sua unidade incomparável, apontando para Cristo e para a sua redenção. Seus relatos históricos foram confirmados por descobertas arqueológicas e outras evidências, e a maioria de suas profecias, as quais chegaram ao seu tempo de cumprimento, conforme demonstra a história, cumpriram-se integralmente, atestando de forma incontestável a sua inquestionável veracidade. Ela possui poder para transformar vidas ao oferecer esperança, orientação e propósito para os que são receptivos às suas mensagens e as aplicam em suas vidas. Há pontos na Bíblia sobre os quais havia dúvida, mas posteriormente a arqueologia os confirmou como verdadeiros. Na década de 1920, a arqueologia confirmou a existência de cidades semelhantes a Ur, descrita em Gênesis capítulo 11, quando alguns descrentes anteriormente duvidavam da sua existência. Descobriram em uma tumba egípcia evidências da nomeação de um vice-rei de modo correspondente e exato, conforme a descrição bíblica da cerimônia envolvendo José, Gênesis capítulo 39. Outros duvidaram de que o povo hitita tivesse existido, conforme Gênesis capítulo 15, versículo 20, capítulo 23, versículo 10 e capítulo 49, versículo 29. Até quando a arqueologia demonstrou sua existência na atual Turquia. Fato algum foi invalidado, seja no Antigo ou Novo Testamento. Isto confere à Bíblia alto nível de confiabilidade histórica. Relatos milagrosos contidos em Gênesis podem ser confirmados como registros babilônicos antigos, descrevendo a confusão de línguas, de acordo com o relato bíblico da Torre de Babel, descrito em Gênesis capítulo 11, versículos 1 a 9. Esses mesmos registros descrevem o dilúvio como uma inundação mundial. Encontraram-se os locais onde Sodoma e Gomorra, descritas em Gênesis capítulo 19, existiram, exibindo sinais de cremação e violência. Também a arqueologia dá suporte ao relato das pragas do Egito e do Êxodo. Êxodos capítulo 12, versículos 40 a 41. Historiadores e arqueólogos têm confirmado nomes de várias cidades, autoridades políticas e eventos citados na Bíblia. Lucas foi um grande historiador, o autor do livro de Atos e do Evangelho que leva seu nome. Ele foi o único autor gentil no Novo Testamento. Os evangelhos foram escritos algumas décadas após a crucificação de Cristo, conforme Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 a 8. Naquela época, havia descendentes dos que presenciaram
os fatos narrados pelos apóstolos, tornando impossível a manipulação dos mesmos. E ninguém se submeteria à morte sacrificial por fábulas. Um enorme número de manuscritos provam a veracidade do Novo Testamento. O Antigo Testamento nada fica a dever em credibilidade por citar inúmeras profecias que se cumpriram no Novo Testamento. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos nas cavernas do Qumran, na Cisjordânia, em 1940, são 800 anos mais antigos que qualquer outro manuscrito disponível. A concordância entre esses manuscritos atesta a confiança na veracidade das cópias em relação aos originais. Dados históricos muitas vezes confirmam relatos bíblicos. O tempo decorrido entre os originais e as cópias disponíveis e o número de manuscritos comprobatórios do conteúdo bíblico é muito maior do que o das outras obras antigas. São conhecidas 10 cópias dos escritos de Júlio César, sendo a mais antiga cerca de 1000 anos após a escritura do documento original. Também estão disponíveis 8 cópias do historiador Heródoto, 1400 anos após haver sido escrito o manuscrito que lhe deu origem. Do Novo Testamento dispõe-se de 5.000 manuscritos, sendo algumas cópias feitas 200 a 300 anos após a redação do documento original, tendo algumas períodos de 200 a 300 anos após o texto que lhes deu origem. Algumas cópias mostram evidências de que foram escritas há menos de 100 anos do documento sobre os quais se referem. Isso permite uma margem de confiança de 99% sobre o que consta no documento original. A Bíblia trata de fatos históricos incontestavelmente reais, o que reforça a evidência que a Escritura Sagrada ensina de forma inerrante a verdade para que sejamos salvos. Os fatos nelas descritos são fatos históricos reais. Em diferentes gêneros literários, a verdade bíblica nos é transmitida sob inspiração do Espírito Santo. Um dos exemplos disso é o Salmos 192. Os céus apregoam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O céu não fala, nem Deus tem mãos. O lapso de tempo entre a escrituração dos livros, tanto do Antigo como do Novo Testamento até o presente, situa-se entre 2.000 a 3.000 anos. Seu objetivo não é atender à nossa curiosidade sobre detalhes que não têm importância para a mensagem transmitida, como hábitos pessoais ou ocupações das pessoas à época. Seu foco é na fé de Israel e na fé cristã. Tanto o universo, descrito no Salmo 33, versículo 6, como Adão, abordado em Gênesis capítulo 2, versículo 7, e tudo que existe foi criado por Deus, sendo o mesmo e único Deus quem nos transmite a expressão de sua vontade pela inspiração dos homens por ele escolhidos, que redigiram as Escrituras. Deus nos conclama a nos submeter à autoridade das Escrituras, mesmo que não venhamos a entendê-la nos mínimos detalhes. Pela Escritura, o Espírito Santo nos corrige, adverte, treina para nos conduzirmos eticamente. O liberalismo moderno, fruto de uma interpretação deturpada do conteúdo bíblico, acarreta consequências sérias ao cristianismo. Um exemplo é a vertiginosa queda da moralidade no mundo, em especial no continente europeu. Isso se enquadra no que Jesus falou sobre os falsos mestres
que se multiplicariam nos últimos dias. O liberalismo moderno é o veneno desses falsos mestres ou profetas que descambam no desmoronamento dos pilares da moralidade cristã. O racionalismo é outro de seus frutos, levando os incautos a questionar a própria existência de Deus. As verdades absolutas decaíram para o campo do relativismo, na dependência do ponto de vista analisado, daí caindo para a negação total e, finalmente, descrédito completo na palavra de Deus, um objetivo de Satanás. Aquele que crê na Bíblia, graças à maligna influência das marionetes de Satanás, passam a ser vistos pelo mundo como desprovidos de inteligência, multiplicando-se muito mais que os europeus. Os muçulmanos, em pouco tempo, transformarão a Europa numa área sob completo domínio muçulmano. A Bíblia diz que o povo perde por falta de conhecimento. Por isso, os escravos de Satanás querem banir o nome de Deus até das cidades ou estados que têm nomes de personagens bíblicos, como São Paulo, por exemplo. Há um explícito e inegável afastamento progressivo da sã doutrina, descrito na profecia de Cristo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 3 a 8. No entanto, por ser a incontestável palavra de Deus, a Bíblia é o livro mais combatido e amado pela humanidade e jamais deixou de estar no centro das discussões. A Bíblia critica os céticos, não maquia seus personagens, combate o orgulho e a autoexaltação do homem e tem mudado a história da humanidade com sua mensagem, libertando escravos, motivando pessoas a morrer pela defesa da sua mensagem, e mudou o rumo das nações, influenciando o curso da história. Ele é o livro mais traduzido no mundo, sendo lida em mais de 2.212 línguas e acrescidas 40 novas traduções a cada ano. A despeito de ser o livro mais atacado em todo o mundo, no curso da história, o número de exemplares publicados a cada ano cresce exponencialmente. Ela não é um livro, mas uma biblioteca composta de 66 livros. Sobre a inspiração divina da Bíblia, escreveu Pedro em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, lemos: toda a Escritura é inspirada por Deus, conforme escreveu Paulo. Até pelos ferrenhos inimigos de sua mensagem, a Bíblia teve seu conteúdo reconhecido, como o ateu Nietzsche, quando escreveu: ela é o livro da justiça de Deus. Ela descreve coisas e pessoas em um estilo tão perfeito que os escritos gregos e hindus não podem ser comparados a ela. O estilo do Antigo Testamento é um parâmetro de avaliação tanto de escritos de famosos como iniciantes. Não é objeto desta modesta exposição se estender sobre fatos comprobatórios da inerrância bíblica. Por isso, em relação ao argumento científico, muitas vezes usado para tentar descredibilizar a Bíblia, sendo depois desmascarado, cito apenas o caso da falcatrua do homem de Nebraska, em 1922, onde, a partir de um dente desenterrado em Nebraska, Estados Unidos da América, o pesquisador Henry Osborn, chefe do Museu Norte-Americano de História Natural, afirmou que era dente pertencente
a um ancestral do homem primitivo. Após 6 anos, descobriu-se que o dente era de um porco extinto. A palavra de Deus confirma a verdadeira ciência e aniquila a falsa, conforme Colossenses capítulo 2, versículo 3. A terra está sustentada sobre o nada, conforme Jó capítulo 26, versículo 7. No seu interior há fogo, conforme registra Jó no capítulo 25, versículo 5. Deus estabeleceu o peso dos gases, de acordo com o que está registrado em Jó, capítulo 28, versículo 25. E a terra é redonda, conforme escreveu Isaías no capítulo 40, versículo 22. Assim, repito as palavras de Jesus em Mateus 24, versículo 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Você crê nisso? Se não crê, clame a Deus enquanto pode achar, conforme Isaías capítulo 55, versículo 6. E ouça a sua palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, conforme Romanos capítulo 10, versículo 17. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda honra e toda glória de eternidade em eternidade. Amém.